Bem, pessoal, aqui agora a questão 9, aqui no Paraná é direto. Questão 9. Observe o gráfico para responder a questão. Transição demográfica. Vai em volta ver questão de transição demográfica, esse cair uma não é nem, vocês errarem, vocês me pagam. Então temos aqui essas bolinhas vermelhas dizendo sobre a taxa de aumento natural, né? Período de 1950 a 2000. Taxa de natalidade, essa linha verde. E a mortalidade, essa linha pontilhada roxa. Certo? É aquela mesma questão. No decorrer da história, seja em qualquer período, pós-revolução industrial, as natalidades vêm diminuindo. A mortalidade também vem diminuindo. Certo? Então, só vocês terem uma ideia, em 1950... a natalidade chegava a quase 50%, né? Aí veio caindo, chegou em 2000 em 40,2%. Por outro lado, a mortalidade era 29,3% e chegou aqui nos anos 2000 em 18,2%. Observem que todas as duas diminuíram, certo? Aí, com base nos dados apresentados no gráfico, pode-se concluir que a dinâmica, né, demográfica corresponde a quê? Olha aí que gráfico safado que foi que ele fez. Mostrou só o gráfico e está perguntando, vai perguntar onde é que está se expressando. Aqui, beleza, vai precisar voltar, viu? Daqui a pouco. Então, esse gráfico está mostrando que essa dinâmica demográfica está correspondendo à nossa América Latina, que reduziu a mortalidade, mas ainda mantém alta a natalidade, devido à influência da religião católica. América Latina no geral, pessoal, no geral, tem países que se assemelham muito a padrões de IDH, né, de Índice de Desenvolvimento Humano, a países desenvolvidos. Aqui na nossa América do Sul, nós temos Uruguai, Argentina e Chile, que não fazem muita vergonha com relação a indicadores sociais, a uma Itália da vida, a uma Grécia, a um Portugal, né? São países com relação, para estar situado na América do Sul, são países que estão bem à frente em políticas sociais do que o nosso Brasil, do que o México, do que a Colômbia, principalmente do que a Venezuela, certo? Então, esses gráficos estão se referindo à África subsaariana, ou seja, todos os países africanos que estão abaixo do deserto do Saara, onde alguns países mantêm taxas de natalidade e mortalidade superiores às médias mundiais. Pessoal, vou fazer um mapa bonito, como eu sempre faço. Faz de conta que aqui seja a África. Né? Então, a África ela é dividida em duas, geograficamente falando. Essa parte aqui, vamos dizer que seja o deserto do Saara. A pazinha vermelhinha aqui. Né? Então, todos os países que estão aqui no norte da África é chamada de África Branca. África Branca. Todos os países que estão ao sul do Saara, chamaram de África Negra. Certo? África Branca, geralmente colonizados por países muçulmanos, naquela época da colonização da expansão árabe, desde o século VII, né? Gibraltarique, Maomé II, aquele povo todo. Então, África Branca. África com padrões de África desenvolvidos. Os países que estão ao sul do Saara, que vão compor a África Negra, que foram colônias principalmente... Aqui apaga. Opa, voltou aqui, apaguei esse negócio aqui. Mudou, foi de slide, peraí. Esse gráfico eu não entendo nada. Peraí. Apareceu aí, não? Não. Não? Soltar a caneta. Soltei a caneta. Apareceu agora? Pronto, agora eu vou ver. Ali. Deixa eu levar pra aí. Pronto. Pronto? Pronto. Aquele desenho que eu fiz aqui.
Então, pessoal, todos os países que estão aqui ao sul do Saara, certo? São chamados de países subsaarianos. E como a gente falou na aula passada, de todos os países do mundo, né, que estão passando pelo processo de transição demográfica, os países africanos, principalmente os que estão localizados no sul do deserto do Saara, é que vão continuar mantendo os altos índices de mortalidade e natalidade. São os únicos que não vão acompanhar até 2030, 2050, segundo os especialistas, essa transição demográfica completa. C é a China, e expressa o sucesso da política do filho único, que tem feito a natalidade no país declinar, ainda que de forma lenta. Será que aqueles gráficos estão correspondendo a essa dinâmica demográfica chinesa? D. Está correspondendo à Ásia de monções. Vocês se lembram na aula de climatologia? O clima de monções que pegava ali, né, a Índia, o subcontinente indiano, sul e sudeste asiático, naquela área ali da Ásia de monções. E pode ser explicada pela grande população vivendo no meio rural. Ou seja, lá tem muita gente que mora na área rural e é por isso que está nascendo muita gente lá. E naturalmente apresenta as maiores taxas de natalidade. Será? E aí está se referindo à política de dinâmica de transição demográfica da Índia e expressa o fracasso das políticas de controle de natalidade nesse país, em razão das resistências culturais e religiosas da população. E aí, pessoal? Uma questão dessa é extremamente difícil. Por quê? Porque requer uma grande quantidade de leitura, né? Grande quantidade de leitura. Então, pessoal, mas só que com aquela explicação que eu dei da aula passada com relação a quem é que está acompanhando esse desenvolvimento de transição demográfica, todos os países do globo. Porém, alguns mais lentamente, outros mais rapidamente, né? O Brasil está no processo de transição demográfica, a África do Sul está nesse processo de transição demográfica, países do Sul e Sudeste Asiático estão no processo de transição demográfica, porém, mais lentos que o Brasil, e de todos eles, o maior problema de controle de natalidade no mundo, e também, logicamente, de mortalidade, né? Nasce tanta gente como morre, são os países africanos, principalmente os que estão localizados naquela região abaixo do deserto do Saara, beleza? E a questão 10, a questão por cima de questão. A distribuição da população economicamente ativa, a PEA, no Brasil, variou muito ao longo do século XX. O gráfico representa a distribuição por setores em atividades, né, em porcentagem, da PEA brasileira em diferentes décadas. Olha aí, pessoal, outra coisinha bonitinha para vocês. PEA e PEI. População economicamente ativa. População economicamente inativa. Quem é que faz parte da PEA? Quem é que faz parte da PEI? População economicamente ativa, geralmente quem trabalha, né? Quem tem 18 anos ou mais trabalha, ou pelo menos está procurando emprego. População economicamente inativa, os jovens abaixo, né, 18 anos, que não tem condição de trabalhar não sendo a condição de aprendiz, pela legislação brasileira, né? E quem já está aposentado, quem é inválido, não é isso? Só que é cego, enfim. Vocês que só fazem estudar vão se enquadrar na população economicamente inativa, certo? Vocês não trabalham. Apesar de alguns até trabalharem, certo? Mas no geral o estudante, ensino médio, estudante universitário só faz estudar, é enquadrado como população economicamente inativa. Você terminou a faculdade, está desempregado,
está procurando emprego, você se enquadra na população economicamente ativa. Você está ali, está ativo para trabalhar, porém não está procurando emprego. Mas se você tem idade para trabalhar, tem saúde para trabalhar, mas prefere ficar em casa vagabundeando, não procura emprego, você é enquadrado como população economicamente inativa, tá certo? Então, quando vocês trabalharem em população economicamente ativa, aí vocês vão ver que vocês vão estar situados no setor primário, secundário ou terciário da economia. Veremos que alguns autores lá para frente, ainda aqui nesse assunto, que vai existir agora no setor quaternário e vai existir também no setor quinário da economia. Mas por hora, pela questão, vamos só pelo setor primário, secundário e terciário. Então, muito bem, pessoal. Setor primário na economia vai abranger todas as atividades ligadas ao campo, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário da economia, todas as atividades que envolvam indústrias e construção civil, que não deixa de ser um tipo de indústria, né? Setor terciário, comércio e prestação de serviços, certo? Atividades bancárias, enfim, correspondências privadas, telecomunicações, enfim, escolas particulares, todo tipo de serviço prestado à população, internet, vai estar englobado no setor terciário da economia. Nós vamos falar agora aqui do setor quaternário e quinário. Só vamos se contentar com esses três aqui. Aqui, pessoal, dá umas estimativas de como era essa distribuição da população economicamente ativa no Brasil no período de 1940 até o ano 2000, certo? Então, está aqui o percentual. Então, o vermelho está dizendo que é o agropecuário. Então, em 1940, quase 70% de toda a mão de obra brasileira estava trabalhando ou na agricultura, ou na pecuária, ou no extrativismo. Por outro lado, mais ou menos 10% da população brasileira, a força de trabalho, a mão de obra do Brasil está trabalhando em atividades industriais. E em 1940, 20% praticamente da população brasileira trabalhava no comércio e na prestação de serviços, certo? Em 1960, só por cima, dá para vocês observar que houve uma diminuição da mão de obra que trabalhava, da PEA, né, que trabalhava no setor primário, houve um aumento da população que trabalhava no setor secundário e houve também um aumento da população que trabalhava no setor terciário da economia. Em 1980, gravem bem esse ano com relação à divisão da PEA no Brasil. A partir de 1980, o setor primário deixou de ser o setor que mais absorvia mão de obra no Brasil, certo? Havia mais gente trabalhando no setor terciário no Brasil em 1980 do que, pela primeira vez na história, do que no setor primário. O setor secundário, por sua vez, também começou a absorver muita mão de obra que vinha principalmente do setor primário da economia. Dos anos 2000 até hoje, o setor terciário é quem está comandando a maior fatia, a maior parcela de trabalhadores no nosso país. Então, geralmente, em países desenvolvidos e os principais em desenvolvimento, 2020, hoje, 2030, a maior parte da população economicamente ativa vai estar distribuída nos setores terciários da economia. É o que mais cresce e é o que também mais absorve mão de obra, ou seja, é o que mais abre emprego, certo? Setor secundário, a gente vai ver que vai vir em segundo lugar, depois não aqui, 2000, mas agora é recente. E o setor terciário tende e está nessa tendência de decrescimento com relação à absorção de mão de obra. Por quê? Porque
as máquinas, né, as grandes empresas agrícolas estão maquinizando, mecanizando a agropecuária. Então, uma máquina faz o serviço de 20, 30 trabalhadores rurais braçais, certo? Então, entendido o gráfico, aí tem aqui. As transformações socioeconômicas ocorridas ao longo do século XX no Brasil mudaram a distribuição dos postos de trabalho no setor, né? Agropecuário para industrial, em virtude da queda acentuada da produção agrícola. Grande parte do pessoal que perdia seus trabalhos no campo, primeiramente iria trabalhar em indústrias, correto, mas não foi porque houve uma queda na produção agrícola no Brasil, né? Isso aí está errado. Cada vez mais a agricultura do Brasil, a agropecuária, está crescendo. B, por questão do setor industrial para o agropecuário, ou seja, houve a saída da mão de obra de quem trabalhar nas indústrias para trabalhar em atividades agropecuárias, com consequência do aumento do subemprego nos centros urbanos. Aqui é outro problema que a gente vai tratar lá na frente. C, setor comercial e de serviços para o industrial, como consequência do desemprego estrutural. Vamos pegar no Enem, meu Deus do céu, o que é isso? Desemprego estrutural, desemprego conjuntural. Pessoal, desemprego conjuntural, já está falando, é quando um país, seja ele qual for, ele ande mal de suas pernas, ele esteja mal no setor agrícola, pecuário, esteja mal no setor secundário, esteja mal no setor terciário, ou seja, é quando uma crise atinge o país em toda a sua economia, que vai atingir todo o seu PIB. Então, quando um país está passando por uma crise generalizada, nós dizemos que esse país está passando por uma crise que começa a desempregar gente, né? Uma crise conjuntural. Então, o desemprego será também conjuntural, vai ser conjunto da obra, certo? Da crise. Agora, quando uma empresa, uma indústria, como a gente falou aquele exemplo da agricultura, um grande fazendeiro que tinha, um exemplo, 100 homens trabalhando para plantar semente de feijão e para colher o feijão depois que estava na vagem, ele resolve comprar uma sementeadeira e uma colheitadeira. Só um homem precisa para dirigir, vamos dizer assim, né, para pilotar aquela máquina. Então ele vai desempregar 99 pessoas. Então isso aqui, quando há a substituição do emprego do homem pela máquina, a gente disse que foi um desemprego estrutural, certo? Ou alguns autores chamam de desemprego tecnológico, ou seja, é a máquina, é a tecnologia, é o robô, né, tomando o emprego de um ser humano, certo? Então não houve o país em crise, e sim um determinado setor, uma determinada empresa na economia daquele país que resolveu mudar a sua estrutura de produção. Então, quando isso acontece, a demissão desse pessoal, então a gente fala que houve um desemprego estrutural ou tecnológico. D. Até que está dizendo a questão. A divisão dos postos de trabalho no setor agropecuário para o industrial e para o de comércio e de serviços, por conta da urbanização e do avanço tecnológico. Oh, questão bonita. E aí, do comercial e de serviços para o agropecuário, ou seja, o pessoal estava vindo do setor que trabalha em comércio e serviço, voltando para trabalhar em atividades rurais, em virtude do crescimento da produção destinada à exportação. Questão facílima quando a gente leu a assertiva dele, né? Com a urbanização, desenvolvimento tecnológico, as pessoas começaram a trabalhar ou na indústria ou no setor de comércio e prestação de serviço. O pessoal do campo, infelizmente, começou a perder o emprego devido à substituição da mecanização agrícola, certo?
E aí, teorias demográficas. Teve sempre algum pessoal que estudava muito para saber que o mal, né? O mal, sei lá o que ia dar errado para a população mundial, que estava nascendo muita gente. Dizer que o planeta só aguentava determinadas quantidades de gente no planeta. Se tiver demais, iria morrer muita gente de fome, de frio, enfim, né? Iria haver violência, etc e tal. Então, os principais filósofos, ele era até um pastor da igreja anglicana, o presbiteriano, não lembro, chamado Thomas Robert Malthus, era um inglês. Ele era preocupado com essas questões populacionais. Então, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População. Ele dizia nesse livro que o mal do século, ou da humanidade do futuro, era justamente o crescimento desenfreado da população. Ele dizia que a população crescia mais rápido do que o ritmo de crescimento dos alimentos. Aí ele fala que a população crescia em forma geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, né? E os alimentos cresciam de progressão aritmétrica. 1, 2, 4, 6, 8, 10, enfim. A população cresceria no ritmo bem mais acelerado do que o ritmo de crescimento dos alimentos. Então ele dizia que a cada 25 anos a população mundial iria dobrar. E os alimentos não iam conseguir acompanhar esse ritmo de crescimento. Só que a gente sabe que isso não aconteceu, né? Ele não considerou o desenvolvimento técnico-científico da nossa humanidade, da sociedade. Então a gente sabe que tem muita gente passando fome no mundo, quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, porém não é por falta de alimentos, é por falta do acesso ao alimento, certo? Então Malthus não previa isso na época, 1740, 1780 por aí. E ele era bem radical, ele dizia que para a gente controlar, para a gente não entrar no colapso de alimentos, né, seria necessário tomar atitudes radicais com relação a esse tipo de coisa. Ele era a favor do aborto, né, se fosse o caso, abstinência sexual total, casamento tardio, se o cara ficar solteiro, melhor ainda. Então tem esse tipo de coisa aí. Ele era radical. Vamos controlar de qualquer forma, ou vocês vão parar de casar, de namorar, enfim, né? Não tinha muito, pela técnica não tinha muitas técnicas e conceitos anticontraceptivos, então ele dizia, tá, vamos parar de casar, e se você casar, faça um pouco sexo, não gere menino não, que eles não vai dar errado, beleza? Então essa é a teoria malthusiana.